Olá, a graça e a paz. Passando por aqui mais uma vez para deixar uma palavra para a sua vida. Dessa vez uma palavra de ordenança, né? Mais um dos propósitos de Deus aí para nos direcionar a ter uma vida tranquila e abençoada, porque dentro dessa ordenança também rege uma lei de Deus, uma lei espiritual e uma promessa de Deus, mas que muitos não entendem ou fingem não entender, né? Porque na verdade muitas vezes a gente só quer se enganar, né? A gente quer criar caminhos para se auto-enganar. E essa palavra, ela é bem clara e objetiva. Está lá em Malaquias 3. E nem todo mundo gosta de ouvir, outros não gostam de pregar, mas é necessário que se pregue. Porque nos dias de hoje, muitos têm padecido justamente por não vivenciar essa palavra, por não dar crédito a essa palavra. E a palavra de Deus vai dizer, se hoje o Espírito Santo falar ao teu coração, se Deus falar ao teu coração, falar com você de alguma forma, de alguma maneira, não endureçais o teu coração, mas dê crédito e crer, né? Crer somente. Vai dizer assim lá em Malaquias 3, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pelo fato de Deus não mudar, dele permanecer sendo quem ele é, nós não somos consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardeis. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Ou seja, quando você busca ao Senhor, quando você vai até a Deus, Ele de maneira alguma te lança fora. Ele te alcança, Ele vai, Ele se apresenta a você. E isso é para quem crê, é para quem dá crédito. É preciso dar crédito, é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem tente, que você não vai conseguir. Se você não tiver fé, porque fé é a inexistência de algo, mas você crê, você tem esperança que aquilo vai acontecer, né? É crer no impossível, naquilo que não é real ali aos teus olhos humanos, mas que aos olhos espirituais já é muito real. E aí ele vai falar, né? Para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Aí ele faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende, né? A gente não entende. E isso aqui é para crente, isso aqui é para quem crê, né? Se você não professa essa fé, você tem toda a liberdade de crer e fazer o que você bem entender. Mas aqueles que professam a fé cristã, que professam a palavra de Deus, que todos os dias estão ali nos altares, e no altar ali, eu não falo no altar específico, mas que estão de alguma forma ali buscando a Deus, se veste, né, na roupagem daqueles que servem a Deus, tem por obrigação entender que nós temos obrigação de seguir isso. E aí ele vai falar, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pesado, né? Mas é real. Nós roubamos a Deus. Roubamos a Deus em muitas coisas. Mas aqui o dízimo? O dízimo é para que haja alimento na casa do Senhor. Ele vai dizer, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Deus precisa do nosso dinheiro? Não precisa, tudo é dele, a terra é dele, né? A terra foi emprestada ao homem, foi dada em empréstimo ao homem, mas tudo é do Senhor. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, todos nós que dizemos, professamos, que dizemos que servimos a esse Deus, temos obrigação de devolver a Ele aquilo que é de direito. E aí no versículo 10 vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Ele ainda fala, traga por fé, né? Traga por fé. A gente não vive por vista, por aquilo que a gente vê, a gente vive por fé.
E prove o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Ele está dizendo, não vai te faltar. Você tirando aquilo que a Deus pertence, não vai te faltar. Se você recebe X, você dê a porcentagem daquele X. Né? Eu costumo dizer, se você recebe 10 reais, dê R$1 que é de dízimo. Mas dê, não fique com ele. Não coloque ele no bolso. Não fique vivendo uma vida de santidade na hipocrisia. Não fique vivendo numa vida que não é. Porque aí quando as coisas apertam, a gente corre para a oração, a gente corre para os irmãos. Mas o que a gente tem que fazer que é certo, correto, certinho ali, simples e fácil, não é difícil. Porque a partir do momento que você começa a aplicar isso na sua vida, muda. É difícil, é muito difícil pregar isso. É muito difícil pregar sobre o dízimo. Mas o Espírito Santo, ele incomoda tanto. E você vai se deparando com vidas atribuladas, com vidas na dificuldade, justamente porque não quer ceder 10 reais, não quer ceder 50 reais. Olha só o que Deus vai abençoar. Ele vai abrir as janelas do céu. O que é 50 reais? O que é 100 reais para as janelas do céu? Para as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Se você der esse ato de fé. Então dê esse ato de fé. Dê esse ato de fé na sua vida. E ele vai abrir as janelas do céu. É ele que está falando. Ele falou lá no início. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não mudou. Esse Senhor aqui, esse Deus aqui, de mil anos atrás, é o mesmo Deus de hoje, de 2026. Entendeu? Ele não mudou, ele fala que ele não muda. E ele fala, abrirei as janelas do céu se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre você uma bênção sem medida, por vossa causa, por sua causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da sua terra, para que não consuma o fruto do teu trabalho, para que não consuma o fruto do teu suor. Você sai todos os dias na labuta. Aqui está falando o homem do campo, mas trazendo para o nosso dia a dia, é o fruto do teu suor, é o alimento da tua casa, é o teu celeiro vazio, é a farmácia que você tem lá na tua casa, cheia de remédio, né? Que poderia ser outras bênçãos. Então, assim, é sobre isso. Deus vai guardar a tua vida. E aí ele fala, a vossa vide do campo não vai ser estéril, o seu trabalho não vai ser estéril, ele vai produzir. Diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações te chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Então, assim, ele está te dando uma promessa, ele vai abrir as janelas do céu. Mas também, com maldição será amaldiçoado. Maldições virão sobre você quando você não obedece, quando você desobedece. Como eu falei no início, esta palavra é para quem prega a palavra. Agora, se você não professa a mesma fé, você não precisa dar crédito. Mas se você der, se o Espírito Santo falar ao teu coração, você também será abençoado, será alcançado. Porque existe milhares de pessoas que não estão em templos, não estão em situações de serviço, de vestir um crentez, de falar um crentez, e são abençoados, porque creu na lei do dízimo. Isso aqui é uma lei ligada lá no céu. A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando você se liga ao Senhor, a essa ordenança, ele vai te abençoar. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua promessa continua de pé. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. E isso é para tudo na nossa vida. Ele vai visitar a tua saúde, ele vai visitar a tua família, ele vai visitar a tua casa. E na tua casa haverá abundância. Lá em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 1, fala: lança o teu pão, e depois de muitos dias o achará. Lança com generosidade. Acredita que Deus tem uma vitória para a tua vida. Mas não seja avarento, não seja miserável, porque até aquilo que nós temos, quando somos avarentos, quando somos hipócritas naquilo que pregamos, falamos e não vivemos, o Senhor tira de nós. Então, receba a bênção do Senhor e seja fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor te colocará. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, não vai ser agora, não vai ser amanhã, mas no seu tempo, o Senhor te dará em dobro
em bênção sem medida. Amém? Fica na paz, o Espírito Santo fale muito mais.